Prezados irmãos e irmãs, a minha saudação. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o seu Santo Espírito esteja sobre nós, nos acompanhe e nos alimente todos os dias de nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho, uma história que aconteceu comigo durante o meu pastorado. Eu visitava uma pessoa, uma senhora, que estava muito enferma no leito do hospital. Eu ia várias vezes por semana porque percebia que ela estava fragilizada e precisava de apoio pastoral e das orações. Certo dia, quando já estava me despedindo, depois de orar com ela, depois de ler a Bíblia, ela olhou para mim e disse: "Pastor, o senhor poderia cantar para mim aquele cântico que diz: Perdão, Senhor?" Ela me pegou de surpresa e eu lembrava do cântico, mas não era capaz de recitá-lo assim, de improviso, naquele momento. Então eu disse para ela: "Olha, eu vou lhe prometer que amanhã eu volto para lhe visitar e vou trazer o cancioneiro, então nós vamos cantar juntos este cântico." E foi isso que aconteceu. No dia seguinte eu peguei o cancioneiro que estava lá na igreja, levei comigo e então, a certa altura da visita, quando já estava encerrando a visita, antes do momento da oração, eu abri o cancioneiro e cantei junto com ela. O cântico dizia mais ou menos assim, uma estrofe pelo menos era assim: "Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo um fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor." E eram várias estrofes que nós fomos cantando. Orei com ela, segurei em sua mão e me despedi. Fui embora. No outro dia, a família me avisou que ela havia falecido naquela noite. Ela aparentemente precisava cantar aquele cântico que falava do pedido de perdão, que falava da busca do perdão. A primeira oração que eu aprendi da minha mãe, ainda na zona rural, lá no interior de Cachoeira do Sul, foi a oração do Pai Nosso. E sempre me marcou a expressão que fala sobre o pedido de perdão que fazemos durante a oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E sempre que eu fazia esta oração, quando era menino, eu ficava pensando: mas quem são os meus devedores? A quem eu estou devendo? A quem eu preciso pedir perdão? E esta oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, que me fazia refletir tanto lá na meninice, e que me acompanhou e me acompanha por toda a minha vida, esta é a oração quase que fundamental da nossa igreja, a Igreja Metodista. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que os nossos devedores são muitos, a começar por aqueles
que estão bem junto de nós. Pessoas que nós amamos, pessoas com as quais nós convivemos diuturnamente. E normalmente são pessoas que nós as ofendemos. São pessoas que nós dizemos palavras que lhes ferem. Muitas vezes no recesso do nosso lar, e muitas vezes no convívio bem íntimo da família, é ali que se encontram os nossos devedores, aquelas pessoas a quem nós precisamos pedir perdão. Aquelas pessoas que também nós precisamos perdoar. O perdão é um exercício de fé. Quem não consegue perdoar os outros tem muito pouca paz, porque quando não conseguimos pedir perdão, é porque o ódio tomou conta do nosso coração. E nestes tempos de redes sociais, nós identificamos o ódio crescendo e dando frutos todos os dias, refletidos em reações de postagens as mais diferentes possíveis. Os nossos devedores, a quem nós devemos o perdão e a quem nós precisamos pedir perdão, estão dentro da nossa casa, na nossa família, estão nas nossas redes sociais, estão nas nossas redes de contatos humanos. Às vezes, não temos a sensibilidade suficiente para perceber o momento de pedir perdão, mas quando percebemos, nunca devemos deixar para amanhã. Nunca devemos deixar cair a noite sobre o nosso pecado ou sobre o nosso tempo de pedir perdão. Mas há um devedor muito forte que precisa ser perdoado. E esse devedor muito forte que precisa ser perdoado não está no recesso da nossa família, não está no recesso de nossas redes sociais e nem de nossos contatos cotidianos. Esse devedor está dentro de nós. Às vezes não conseguimos nos perdoar. Não conseguimos aceitar que em nós habita um pecador, que em nós habita uma pessoa cheia de fragilidades, de situações humanas falhas, e que, ao contrário daquilo que muitas vezes pensamos de nós mesmos, não somos perfeitos. E aí é o momento de nós nos perdoar, de perceber que nós precisamos nos aceitar. Aceitar como somos, com nossos limites e com nossas fragilidades. E aí, neste momento, é o momento de baixar a cabeça e elevar a nossa voz ou o nosso pensamento e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quem sabe, quando o devedor do perdão somos nós, de fato, é só Deus que pode nos dizer: bendito filho, estás perdoado. Aquela senhora que estava enferma, aquela irmã, possivelmente estava com esta devedora
do perdão dentro de si. E quando com a sua voz fraca e frágil acompanhou o cântico, se sofrimento te causei, Senhor, foi capaz de se aproximar do Deus eterno e dizer: perdão, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem e forças para reconhecer as nossas fragilidades. Que Deus nos dê coragem e forças para se achegar a Ele e dizer cotidianamente: perdão, Senhor. Que Deus assim seja a nossa força, a nossa coragem, o nosso Salvador. Deus nos abençoe. Amém. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor, Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei, aleluia. Te amarei, Senhor.